Olá, vamos então à nossa primeira aula sobre filosofia. Muitos podem perguntar por que estudar filosofia, já que a minha opção de vida foi ser juiz, ser promotor, trabalhar nas carreiras jurídicas. Em primeiro lugar, porque essas matérias têm sido cobradas nos concursos. Em segundo lugar, porque elas são estruturantes no pensamento jurídico. Eu não posso analisar o direito de uma forma segura sem saber as bases sobre as quais o direito está erguido, né? E a filosofia é a base fundamental da existência do direito. Mas é a base fundamental apenas no aspecto abstrato, na ideia das intenções jurídicas? Não. Quando eu me refiro aqui às bases estruturais, eu estou falando da própria forma de operar as categorias jurídicas. Nós hoje no direito tratamos muito da ideia de princípios, não é? Então, todas as decisões judiciais, a maioria delas pelo menos, e a maioria das demandas, das ações, das petições iniciais, de algum modo fazem referências a princípios jurídicos. E o que seriam princípios jurídicos? Ou seja, se todo mundo está falando sobre princípios jurídicos, será que as pessoas sabem de fato o que são princípios jurídicos, né? E sabem além daquela definição, é uma previsão normativa que gere todo o ordenamento jurídico e está prevista, positivada ou pressuposta. Tá. Isso explica um pouco, mas não faz compreender o que seriam os princípios jurídicos, né? E para compreender os princípios jurídicos é necessário voltar à filosofia grega. É necessário voltar porque todos os principais autores que hoje nós lemos e que defendem princípios jurídicos sabem e fazem referência à filosofia grega como a base da qual se extrai a ideia de princípios, não é? Então, se o direito hoje não é apenas um direito literal, se ele é um direito construtivo, não é? Ou seja, se trabalha com a ideia de direito hoje como uma forma de construir decisões justas, eu não posso ignorar que quem primeiro falou disso dentro do pensamento ocidental, pelo menos do pensamento ocidental registrado, foi Aristóteles. Então, Aristóteles é o momento inicial da filosofia dos princípios. Aristóteles é o momento inicial para entender todo esse movimento principiológico do direito. E Aristóteles não está sozinho nessa construção teórica, não é? Ou seja, ele é fruto de uma cultura que é a cultura grega. Então é daí que nós partimos, né? Então essa é a nossa intenção e nada mais do que essa, né? Sabemos que a filosofia é um mundo imenso de conhecimento e de saber. Nem todos os juristas têm interesse em ser filósofos, mas nós pensamos que é importante, tanto porque as provas que permitem a um jurista acessar as carreiras mais elevadas, elas vêm cobrando, não é, conceitos filosóficos, quanto porque isso de fato é um elemento fundamental para educar o próprio pensamento, não é? Então a compreensão mais segura de todos os fenômenos jurídicos, ela pode ser ajudada a partir da noção da filosofia grega. Então é por isso que nós falaremos sobre filosofia nesses nossos encontros. Em relação ao pensamento grego, nós precisamos saber o seguinte: não foi a Grécia que criou a filosofia, não é? Então, existem três teorias sobre o surgimento da filosofia. Nós brincamos que, assim como no direito existem sempre, ou pelo menos três teorias, uma teoria objetiva, uma teoria subjetiva e uma teoria mista, na filosofia não é diferente. Nós vamos perceber que existem três bases que tentam explicar por que surgiu a filosofia na Grécia. E essas bases são sintetizadas num pensamento do milagre grego, um pensamento orientalista e um pensamento misto, né? Então o pensamento do milagre grego vai dizer o seguinte: olha, por alguma razão inexplicável e talvez mágica, a Grécia surgiu como uma civilização
que passou a racionalizar o conhecimento do mundo e dos fenômenos. Por alguma razão, a Grécia foi um momento da história humana em que se deu a sedimentação de conceitos racionais de explicação do mundo. Esse é o pensamento originalista do milagre grego. A outra corrente seria a orientalista, que entende que, na verdade, a Grécia nada mais é do que herdeira de um pensamento anterior, do pensamento oriental, o pensamento da Índia, o pensamento egípcio, onde já se formulavam conceitos muito complexos, seja na geometria, seja na física, seja na arquitetura, seja na biologia, seja na química, ainda que não com esses nomes, mas o estudo desses fenômenos já estava em franca produção no mundo hindu, no mundo egípcio. E a Grécia, na verdade, porque passou a fazer navegações, passou a se abrir para o mundo, passou a ser um polo de comércio, ela teve acesso a todo esse conjunto cultural dos outros lugares e compilou, ou seja, a Grécia, no fundo, seria uma herdeira do Oriente, não é? Então, por conta dessa herança, a Grécia deu ao mundo a filosofia. E a terceira posição, que seria uma posição mista, entende que não houve milagre, coisa alguma. Essa posição está baseada, sobretudo, em estudos antropológicos, que datam de período anterior ao momento grego, a existência de registros a respeito de estudos racionais que serviram de base à construção grega. Então, essa teoria mista entende que os gregos tiveram, sim, um papel fundamental, porque eles sedimentaram, eles compartimentalizaram, eles deram clareza a um conjunto de saberes que eles herdaram, mas eles herdaram, sim, algum conhecimento prévio. Então, não é que o pensamento surgiu na Grécia, né? O homem tem milhares de anos e a Grécia é uma época, há 3, 4 mil anos é que a Grécia teve o seu início, né? E esse início da Grécia data, sobretudo, de Homero, né? Ou seja, os escritos da Ilíada e a Odisseia de Homero, que são lá de 1200 a.C. a 800 a.C. Então, esse período homérico, né, que é tido como o primeiro período grego, seria, na verdade, a construção dos mitos da existência da Grécia, da Guerra de Troia. Então, a Grécia como civilização pensada e registrada, ela data de 1200 a 800 a.C., que é o período homérico. Mas ainda não é nesse período homérico que começam a surgir os primeiros registros propriamente filosóficos. A filosofia na Grécia, ela surge no período jônico, não é? Então, na Jônia é que vai surgir a filosofia. E isso se dá nos séculos 7 e 6 a.C. Não é? Então, temos lá Homero no século 11, 12 a.C. E aí temos aqui no século 7, no século 6, o surgimento na Jônia, não é? Que é uma das ilhas, não é? Então a Grécia era um conjunto de ilhas, então nós vamos perceber que não surge em Atenas a filosofia, não é essa filosofia a que nós nos referimos agora. Ela surge na Jônia e daí ela se espalha por toda a Grécia. Então esse primeiro período é o período jônico. O primeiro filósofo, então, baseando-se nessa noção, né, de que a filosofia surgiu no período jônico, foi Tales de Mileto. Né? Nós conhecemos muito o pensamento de Tales de Mileto dentro da geometria. Não é? Então nós conhecemos o teorema de Tales, que era aquela estrutura para medir uma pirâmide, não é? Que é um pensamento geométrico. E esse mesmo pensador, que é tido como um dos 7 sábios da Grécia, não é? Por Heródoto, então esse pensador ele seria o primeiro a que se poderia denominar de filósofo. Não é? Então, o primeiro filósofo seria Tales de Mileto. A filosofia que Tales inicia, ela, assim como toda a filosofia pré-socrática, ela é de base cosmológica. O que é que eu quero dizer com isso? A filosofia que Tales buscava era uma filosofia voltada a explicar os fenômenos, explicar por que as coisas existiam
e como elas se movimentavam, como elas se transformavam. Então, é uma filosofia muito próxima da física. E aí essa palavra física, ela vai dar a origem também do pensamento filosófico, porque o primeiro problema filosófico foi a physis, né? Então, a physis, de onde vem o nome física, teria sido o primeiro problema filosófico. E esse primeiro problema filosófico seria justamente saber o movimento das coisas, né? Ou seja, partiu-se da ideia de que as coisas estão no mundo, as coisas existem, e era preciso saber de onde é que vinham as relações, como é que o mundo se movia, né? Por que é que o mundo existia. Então, essa primeira abordagem do pensamento filosófico, ela recaiu sobre a physis, né? Sobre a existência do mundo real e os seus movimentos, as suas transformações. Então, esse primeiro momento, nós vamos perceber que ele é muito voltado à geometria e à física. Claro que ainda não existiam com esse nome, a geometria só passa a existir com esse nome a partir de Euclides, e a física, né, é uma construção moderna, apesar de o nome physis ser grego e ter uma relação direta com o movimento e a relação entre os corpos, né, e as coisas do mundo. Então a filosofia surge aí com Tales de Mileto. O que é que nós vemos em seguida? Nós vemos que a filosofia passa a se transformar dentro da própria Grécia, não é? E aí passamos ao período clássico, ao período socrático, ao período platônico, ao período aristotélico, onde se dá o seu auge. Então, a filosofia ela surge com esses pré-socráticos, não é? O primeiro deles, Tales, passa por Sócrates, vai a Platão e Aristóteles. Nós sabemos então que os pré-socráticos antecedem Sócrates. Sócrates teria sido o momento mais racional da filosofia grega, não é? Então ele teria sido o fundador de uma filosofia de base racionalista, não é? E Aristóteles e Platão, como seus seguidores, dão origem aos desenvolvimentos do pensamento socrático, não é? Então, o primeiro momento, como nós nos referimos, a filosofia não pensava o próprio pensar. A filosofia queria saber a origem das coisas, não é? Seria uma cosmologia. Então, é importante nós pensarmos o seguinte: sempre que eu imaginar o mundo pré-socrático, nós devemos pensar que existia uma intenção de estudar as coisas do mundo, não é? Racionalizar o cosmos, não é? A transformação, porque é que os fenômenos aconteciam, qual a relação entre eles. Né? A partir de Sócrates, a filosofia passa a se interiorizar. Ela passa a estudar as raízes do pensar, né? Passa a ser esse o foco, né? O foco passa a ser o próprio homem mesmo, né? O antropocentrismo ele é em Sócrates o seu momento mais destacado. E em seguida, não é? Em seguida a Sócrates tivemos Platão e Aristóteles, que foram o desenvolvimento dessa filosofia baseada no homem que pensa. E daí se deu o declínio, né, do Império Grego e a ascensão da Macedônia, não é? Com Alexandre o Grande da Macedônia, e em seguida foi anexada pelo Império Romano. Então essa é a base, em pequenas linhas, não é? Em grossas linhas, a base histórica do pensamento. Então a filosofia surge lá no século 7, 6 a.C., com Tales de Mileto, que era o primeiro pré-socrático, se desenvolve pelo período clássico, chegando a Sócrates, em seguida Aristóteles e Platão, que já é o período socrático, não é? O período socrático está baseado no pensamento racionalista e segue, portanto, a partir do declínio da comunidade grega, da sociedade grega, que é anexada ao pensamento romano. Então esse é o nosso, diríamos, o nosso momento, né? Esse é o momento que nós pensaremos a filosofia grega. E o que é que nós precisamos saber sobre isso? A filosofia grega, ela dá início a uma explicação racional, né? Nós percebemos que Tales, ele é o primeiro filósofo porque ele está imbuído na tarefa de explicar racionalmente os fenômenos. Então, a partir da ideia da razão, Tales tenta explicar a existência do mundo, das coisas do mundo. E esse momento é justamente
migração do pensamento mítico, do pensamento mitológico para o pensamento racional. O primeiro aspecto da filosofia é que ela mudou o foco do conhecimento do mundo. A explicação do mundo, que antes se dava através dos mitos, passa a se dar através de uma explicação racional. Ou seja, o homem criaria enunciados sobre o mundo, enunciados esses que faziam referências a causas existentes, causas possíveis de serem aferidas, de conhecidas, e não causas mágicas, como era a ênfase do pensamento mitológico, não é? Nessas causas, nós vamos perceber que a ideia fundamental seria o movimento, né? Então, é muito comum que se chamem os pré-socráticos de filósofos do movimento, né? Por que isso? Porque nós vamos perceber já em Tales de Mileto, em seguida em Pitágoras, em Demócrito, né, os grandes filósofos pré-socráticos, né, que eles têm uma base fundamentalmente voltada para a análise do movimento. Eles partem do princípio de que as coisas são vistas a partir da sua aparência, e na aparência elas se movimentam. Então, o primeiro momento da filosofia seria justamente perceber por que é que as coisas existem e elas se transformam. Por isso que se chama a filosofia pré-socrática de uma filosofia do movimento. E nessa intenção nós vamos perceber que surgem, né, os teoremas, as ideias vinculadas à geometria e a relação física entre as coisas, as suas mutações. É dessa época que se dá, por exemplo, a filosofia de Heráclito, não é? Nós conhecemos muito Heráclito de uma forma vulgar, claro, de uma forma popular, através de uma canção do Lulu Santos que diz: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E isso nada mais é do que uma tradução pop da frase de Heráclito, em que ele diz que um homem nunca se banha no mesmo rio, porque toda vez que ele voltar ao rio, o rio não será o mesmo, nem ele será o mesmo. Então, essa ideia, não é que é uma ideia aparentemente muito abstrata, ela guarda uma raiz matemática, não é uma raiz dessa filosofia pré-socrática baseada em cálculos da existência das coisas e de suas transformações. Então, essa percepção de Heráclito parte da ideia de que o mundo ele é justamente o eterno transformar de fenômenos, né? Existiria uma origem essencial de tudo que existe, porque os pré-socráticos partem do princípio de que nada surge do nada, né? As coisas têm alguma razão de surgir ou transformar, e a partir dessa transformação, desse surgimento e dessa transformação é que eu posso perceber o mundo. Então os pré-socráticos entendem que a percepção do mundo ela se dá necessariamente com a observância desse ir e vir, desse eterno transformar das coisas, né? Então isso vai se aplicar a tudo o que existe, desde os fenômenos materiais até aos estados emocionais do indivíduo, né? Nós vamos perceber a importância dos pré-socráticos, sobretudo quando formos falar mais adiante sobre a hermenêutica filosófica, né, que é a base da hermenêutica jurídica. Por quê? Porque o Heidegger, né, o Martin Heidegger, o filósofo alemão, ele estudou a fundo Heráclito de Éfeso, esse pré-socrático que fala do movimento, justamente para explicar as condições do conhecer o mundo, não é? Então, ele vai dizer que eu só posso conhecer o mundo imerso nessa transformação, né? Eu nasço, eu surjo dentro de um mundo que já existe e que está em transformação. Então, tudo o que eu posso conhecer do mundo é esse processo de transformação. Então, nós vamos perceber que a própria filosofia moderna e contemporânea, ela vai beber na fonte da filosofia pré-socrática. E por isso, portanto, o interesse em estudarmos. Então, nós percebemos que esses filósofos essenciais do momento pré-socrático, que seriam Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito e Demócrito, são todos eles filósofos que querem estudar o movimento das coisas. Por exemplo, se atribui a Demócrito a primeira ideia de átomo, né? Então, nós vamos perceber que a filosofia ela já se preocupava com esse movimento da vida, esse movimento do mundo, saber de onde vem, como uma coisa se transforma em outra.
E lá no pensamento de Demócrito, desculpem, ele, tudo bem que não falava em célula, não falava em átomo, mas ele falava em partículas essenciais que dariam ensejo às transformações do mundo. Então essa é a base que também nós já encontraremos nos pré-socráticos. Todos eles têm, portanto, em comum essa ideia de estudar o mundo no seu cosmos, né? O mundo como um conjunto de fenômenos que existem e se transformam, e o homem é capaz de observá-los, descrevê-los e conhecê-los. Através desse processo de observação, descrição e conhecimento, o homem percebe uma seguinte característica: todos os processos, eles são captados pela minha sensação, pela minha experiência. Então eu percebo a aparência dos processos. A filosofia seria a aproximação com esses processos, seria conhecer o ser das coisas. Então essa aproximação seria justamente sair da aparência em direção à essência, né? A filosofia seria, portanto, o movimento que leva o homem da aparência das coisas, não é? A aparência dos fenômenos biológicos, dos fenômenos químicos, dos fenômenos físicos, para o conhecimento dessas raízes, né? O conhecimento da essência do que faz o mundo. Por exemplo, eu vou aqui falar de um caso muito simples, que é a lei da gravidade, não é? Então, se eu deixo um objeto com algum peso, se eu solto um objeto desse no ar, ele cai ao chão. Então, como é que nós explicaríamos isso? O mito, eu diria que é um Deus, que é uma causa, uma força superior que faz com que tudo esteja no chão. Nós vamos perceber que já no começo, na Grécia, mas se desenvolvendo em seguida, a causa da queda dos corpos, ela começa a ser relacionada com o movimento dos astros. E hoje nós sabemos, né, que a lei da gravitação faz nada mais do que uma relação de atração, né? O corpo mais pesado atrai o menos pesado. Então por isso que as coisas caem ao chão, assim como a Terra gravita em torno do Sol, né? O Sol, como é um asteroide de massa infinitamente maior do que a Terra, atrai a Terra num fenômeno gravitacional. Então, é por essa razão que os corpos caem ao chão. Então, nós vamos perceber que daquela origem mítica chegaremos a uma origem da physis, não é? Então, justamente aquele primeiro momento do pensamento pré-socrático, que é analisar um fenômeno a partir não da sua aparência, mas da essência de onde ele provém. Então, nós vamos perceber que essa filosofia inicial, a filosofia pré-socrática, ela dá a base para o que virá. Não é? Então nada existiria, Sócrates não existiria se não fossem os pré-socráticos. Não é? Então eles dão a base das primeiras cogitações, das ideias com base nas quais serão construídos os postulados da filosofia racional. E essa filosofia racional, ela começa a surgir também a partir de um outro fenômeno, que são os sofistas. Não é? Os sofistas são aqueles que passam a exercitar a filosofia, não é? Ou seja, os grandes filósofos pré-socráticos, eles dariam as bases, não é? Os postulados, os teoremas, né? Dariam os momentos que congregavam todo o conhecimento. E os sofistas, eles faziam a disputa sobre argumentos. Eles começaram a analisar a estrutura dos argumentos filosóficos, não é? Sobretudo aquelas que partem do geral para o particular, não é? As deduções, não é? Os métodos de análise universal, a lógica, não é? Então o pensamento lógico data dessa época dos pré-socráticos, a ideia de não contradição. Então todos esses elementos passam a compor o rol do repertório dos sofistas, que eram os pensadores que disputavam a persuasão, a verdade dos argumentos. Então nós vamos observar que os pré-socráticos tinham uma preocupação essencial, não é, com as essências, com conhecer as causas físicas do mundo, as causas pelas quais o mundo existia e se transformava continuamente. Os sofistas vão usar o método pré-socrático baseado na lógica, na geometria,
para construir argumentos. Então nós vamos perceber que o sofista é a base da arte retórica, não é? Tanto é que há uma grande disputa sobre a natureza dos sofistas, se eles seriam filósofos ou se eles seriam apenas argumentadores e artistas da palavra, não é? Sem nenhuma preocupação com a verdade. Então essa é uma grande disputa, que inclusive é a grande base da disputa entre Sócrates e os sofistas, é justamente porque Sócrates dizia que ele estava preocupado com a verdade e que os sofistas só estavam preocupados com persuadir o auditório, não é? Os sofistas tinham, na verdade, uma técnica retórica da qual eles se valiam para criar argumentos fortes. E isso era também uma forma quase de entretenimento dentro da Grécia, né? Então, a arte de retórica, a arte de falar, de convencer, a persuasão, a sofística, era criada, né? Era desenvolvida nas pessoas. E ela também é a base do pensamento filosófico, porque nela reside uma das técnicas, um dos métodos que nós veremos que fizeram parte da filosofia. E, por exemplo, hoje nós temos uma grande exploração com a nova retórica, não é? O Fichte, que é um pensador alemão contemporâneo do direito, ele se vale muito, de forma muito forte, da sofística, não é? Para dar a ideia de que o direito seria um processo de argumentação e de retórica, e que os melhores argumentos seriam testados e ganhariam a validade a partir desse processo argumentativo. Nós vamos perceber que a argumentação ela é utilizada pela sofística, mas ela também tem um emprego na filosofia aristotélica, mas agora já vinculada não à persuasão, mas à busca da verdade. Então, só retomando um pouco o que eu falei até aqui, os pré-socráticos surgem então lá no século VII, né, com Tales de Mileto, 7 a.C., desenvolvem uma filosofia baseada no movimento, ou seja, eles querem saber o que é que está por trás da aparência das coisas, não é, do mundo. Então é uma filosofia voltada para o mundo, para a cosmologia. E através da lógica, da geometria, eles estabelecem teoremas e bases que permitem a estruturação do pensamento, não é? Então, é por isso o grande encontro entre a matemática e a filosofia nesse momento inicial, sobretudo a geometria. Antes da matemática, a geometria. Porque a geometria, ela propiciava ideias universais. Ou seja, um triângulo é um triângulo aqui ou em qualquer lugar do mundo, não é? A relação entre ponto e reta, a reta é uma sucessão de pontos. Então, todos esses elementos primários da geometria permitiam comparações com o mundo das coisas, e dessas comparações surgiam os teoremas, as verdades, dentro da filosofia pré-socrática. Nós vamos perceber que esse método, baseado na geometria e na lógica, será a base para a sofística, não é? Ou seja, a disputa de argumentos. E a sofística, por sua vez, será o mote, será o que faz o agente de deflagração da filosofia socrática, porque Sócrates quer fazer agora a divisão entre a arte de argumentar e o acesso à verdade, né? Então nós vamos perceber que essa migração é o momento fundamental para entendermos a filosofia socrática. Nas próximas aulas nós falaremos de Platão e Aristóteles, que são a sedimentação dessa preocupação que migra dos pré-socráticos para a filosofia racionalista, ou seja, sai-se do mundo de explicar apenas os fenômenos que cercam o homem para explicar o próprio fenômeno do pensamento e da verdade como sendo uma estrutura racional e não como uma estrutura real a que o homem tem acesso. Até a próxima aula.